Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu estou vai completar 48 horas da minha cirurgia, ao segundo dia. 48 horas eu vou fazer na parte da tarde, então tá bem recente, né? Eu tô colocando aqui esse desenvolvimento, eu tô de tala. Essa tala, ela incomoda bastante. Eu tô tendo dificuldade para dormir por causa da tala, ela incomoda bastante. Mas não sinto dor. O inchaço para que, né, 48 horas está muito bom. Quem não viu o outro vídeo, eu fiz um lift facial com lipo de papada. A minha cirurgia, os médicos resolveram fazer ela em 2 etapas, porque eu vou fazer os olhos também, né? O terço superior eu vou fazer, mas os médicos decidiram fazer em 2 partes devido à doença de Graves que eu fui diagnosticada recentemente, justamente me preparando para essa cirurgia, é que eu recebi esse diagnóstico. E aí eles acharam melhor fazer em 2 partes para mim não me expor muito ao estresse da cirurgia e ao tempo de anestesia também. Bom, considerações. Eu percebi que a cirurgia ocorreu muito bem, tranquila. A anestesia que o médico anestesista optou em fazer foi uma anestesia onde eu ficaria num plano, segundo ele, confortável, não ia ficar completamente apagada, mas ia ficar num plano onde, se eles dessem comando, eu conseguiria responder. Então foi esse plano que eu fiquei. Eu acredito que devido à própria minha condição, ele não quis fazer uma anestesia muito profunda. Eu acredito que sim. Futuramente eu vou pedir ele uma declaração e vou colocar aqui no canal para vocês saberem direitinho essa questão da anestesia, que ele vai explicar melhor. Bom, o que acontece? Durante o procedimento, ocorreu um episódio bem interessante, que foi a questão da divisão. Eu já relatei aqui que a doença de Graves, ela pode ocorrer visões. E eu sempre tive visões, desde criança. Visões consciente e inconsciente. Inconsciente que eu falo, às vezes quando eu durmo, acontece de eu falar que eu estou vendo alguma coisa. E então, assim, tem momentos que eu tô assim, completamente lúcida e ocorre. Não sei, é imprevisível. Quando acontece? Isso aí eu já falei aqui no canal, que eu descobri que são momentos de estresse, aonde que eu estou passando algum momento de estresse, seja emocional, seja físico. Então, assim, essas visões acontecem nesses momentos. E aí, é um fato curioso que durante a cirurgia, o procedimento, ocorreu uma visão. Eu não lembro, mas a médica me relatou que em um dado momento eu me despertei, olhei para ela e falei com ela: tem uma luz em volta de você. E voltei a dormir. Eu não lembro desse fato, mas ela lembrou e até a médica que também acompanhava a cirurgia falou: nossa, que lindo! E eu não lembro desse fato. Então, o corpo estava passando por um processo de estresse. Então, assim, é claro que eu acredito no espiritual também, mas tem a parte lógica, vamos dizer assim, tem a parte que a gente considera a explicação lógica pelo fato, mas tem a parte espiritual que eu acredito sim, e eu acho que a médica que me operou é uma pessoa muito iluminada. Eu já tive essa mentalidade.
Então, assim, ocorreu, né, esse fato. O corpo estava sobre o estresse da cirurgia. Quando eu chego para fazer a cirurgia, eu entro na sala, no bloco cirúrgico e deito lá, né, naquela cama lá aquele negócio, aquela cama lá da cirurgia. E o anestesista, ele já vem me explicar, vem pegar a veia, medicação e vem falando as coisas comigo. Eu falo com ele, doutor, eu estou muito ansiosa. A minha pressão deve estar alta. Isso eu relatando ele, a minha pressão deve estar alta porque eu estou ansiosa. Aí ele falou assim, nós vamos verificar agora. Aí ele foi lá, pegou o aparelho de pressão, colocou no meu braço e saiu a primeira medição. 16/9, pressão alta. Ele falou assim, olha, realmente a sua pressão está alta. Mas eu vou preparar uma medicação aqui, você vai tomar uma medicação para a gente estabilizar, abaixar essa pressão. Tá bom. Aí veio a doutora, a gente continuou conversando, veio uma outra também, a gente conversando, e o médico lá fazendo os procedimentos, tudo. Aí de repente ele vira para mim e fala assim: aqui, Marta, sua pressão já baixou, já está 12/8, sem medicação. Não fiz medicação nenhuma em você, não precisou, abaixou. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é, doutor, é o estresse, a ansiedade. E aí, eu entrei lá no bloco sentindo o coração, tum, 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 forte. Quando o coração tá assim, eu já sinto que algo dentro de mim tá acelerado. É coração, é respiração, é uma sensação diferente. Aí eu já sei que a minha pressão subiu. Então, é o metabolismo, é a ação dessa doença de Graves. E isso foi a minha vida inteira. Eu sempre senti e não sabia por quê. Eu senti essas coisas e agora eu sei. É a situação da doença de Graves provoca isso. E aí, eu fui, fiz o procedimento tranquilo, sem problema, sem intercorrência. Durou 3 horas e meia. Como nós dividimos em duas, né? Parte 3 horas e meia. Futuramente eu vou fazer a região dos olhos, para não ficar muito, colocar o corpo num estresse muito grande, muita anestesia. Então eles optaram por isso devido à minha condição de ter a doença de Graves. Bom, saí tudo tranquila. Na hora que eu saio, o despertar da anestesia é muito rápido, porque é uma sedação num plano confortável, não é uma sedação profunda. Então eu despertei muito rápido, né? Já caminhando, já fui para uma outra sala fazer um lanche, né? Que eu estava em jejum há muitas horas. E o que eu senti depois? Logo depois, né? Do despertar mesmo. Uma sensação pesada, da cabeça mais zonza, fiquei zonza, não é sonolenta não, uma zonzeira, uma coisa assim, uma cabeça assim meia, uma névoa. E o coração também, mas eu não digo um coração acelerado, rápido, não, mas um coração que pulsa mais forte, é mais forte. É como se a amplitude desse coração fosse maior. É mais ou menos isso. E aí isso aí eu comecei a sentir direto essa intensidade do coração e essas zonzeiras. Bom, fui pro quarto, né? A noite foi difícil, não dormi muito porque a anestesia passou, eu tive dor de cabeça, um pouco de, né, dor de cabeça e normal, porque eu fiquei muito tempo em jejum e anestesia pode provocar dor de cabeça. Aí eu fiquei, a primeira noite não foi boa, né? Dor de cabeça e tem essa tala, isso me incomoda muito, não me possibilita dormir confortavelmente. Porque tem a posição certa que isso tem que ficar para poder marcar a mandíbula, então é uma coisa que incomoda. No dia seguinte, foi ontem, eu sentindo ainda esse coração com essa amplitude dessa batida parecendo ser maior, sabe? Um coração batendo mais forte, até uma respiração e a cabeça assim meio zonza. Aí passei, né, na médica, tive alta. A médica achou que eu tô muito bem, não tá muito inchado, né? Tudo certinho, vim com a medicação. E
passei o dia tomando chá, eu tomo muito líquido, comida leve, uma alimentação é muito importante, uma alimentação natural, frutas, uma proteína leve, muito líquido, água de coco. Então, minha alimentação tá assim, e repouso, assim. Eu ando, eu faço uma coisinha aqui, outra ali, mas sempre parando, deitando, no meu ritmo de recuperação. Mas sentindo o coração nessa amplitude mais forte e tal, e é uma sensação assim de que tá acelerado alguma coisa, sinto isso. E aí, eu vou voltar no passado, quando eu fazia procedimentos de qualquer coisa que causasse um estresse no corpo. Exemplo, quando eu tinha 35 anos, eu fiz a primeira tatuagem. Eu tenho 7. Quando eu fiz a primeira tatuagem, foi uma tatuagem maiorzinha. Era uma fada sentada numa lua. Eu estava vivendo o mundo da fantasia aos 35 anos e eu quis fazer essa tatuagem, que eu tenho uma ligação forte com o mundo encantado. E eu fiz a tatuagem de uma fada sentada numa lua nas costas. Foi a primeira. E o negócio doeu. Nossa Senhora, e foi 1h30 deitada, sofrendo. E no procedimento o coração já tum, disparava. Beleza. Eu achei que era só no procedimento. Quando eu voltei para casa, eu fiquei sentindo, mas tinha um mal-estar, o coração extremamente assim, ó, pof. Aquele coração, sabe, batendo forte, aquela sensação de respiração pesada, aquela cabeça, a mente pesada, aceleração por dentro, metabolismo celular acelerado. E eu senti isso tão forte que eu pensei comigo na época, poxa vida, todo mundo pode fazer uma tatuagem, só eu que não posso. Gente, por que eu não posso fazer nada? Tudo que eu faço, eu passo mal. Tudo que eu faço, eu sinto como se eu estivesse fazendo um pecado enorme, como se eu estivesse cometendo um grande erro. Porque sabe o que acontece nessa situação? Eu vou te falar uma coisa muito clara. Se você tem a doença de Graves ou se você tem sintomas parecidos, você deve sentir algo igual. Eu sentia que eu era a culpada. Que no caso da tatuagem, eu falei assim, gente, eu tô agredindo o meu corpo. Eu sempre fui muito voltada à espiritualidade, principalmente para Deus. E aí eu pensava assim, poxa vida, eu tô manchando o templo de Deus. Eu estou fazendo uma tatuagem no meu corpo, aonde eu não deveria fazer. Isso é pecado. Olha para você ver. Olha que pensamento atrasado que eu tive por causa do sentimento que eu estava tendo, do coração acelerado, do mal-estar que eu estava vivendo. Eu estava culpando uma decisão que eu tinha, uma vontade que eu tinha, um desejo de fazer uma tatuagem. Estava culpando isso como por causa do que eu estava sentindo. Do coração acelerado, da respiração pesada, do mal-estar que provoca o mal-estar. E aí, voltando hoje, 2026, voltando anteontem que eu fiz a minha cirurgia e tudo que aconteceu ontem, do que eu senti, e ainda assim, tá leve agora, tá passando, mas eu vou explicar direitinho. E aí, eu compreendo que o que eu senti pós tatuagem, que eu fiz a primeira, e depois nas outras eu também senti a mesma coisa. Quando eu fazia algum procedimento dentário, eu sentia a mesma coisa e às vezes até mais forte, porque além do estresse do momento, no caso da cadeira do dentista, tinha anestesia. E a anestesia tinha o quê? Adrenalina. E a adrenalina afetava direto o coração. Eu cheguei a desmaiar, assim, que eu me lembro, umas 3 vezes eu cheguei a desmaiar em cadeira de dentista. E aí eu tinha um pânico maior com o dentista porque eu tinha medo de desmaiar. Todo procedimento que eu fiz, até estético, uma vez eu fiz fios, eu passei mal também. Todo procedimento que eu fazia que era um pouco mais invasivo no meu corpo, esse coração pum, aumentava a frequência, o meu metabolismo acelerava e eu sentia alguma coisa. Fato.
E aí, eu vim compreender isso agora, com a doença de Graves, passando por essa cirurgia estética e sentindo exatamente os mesmos sintomas. Só que conhecimento, a luz do conhecimento acendeu. E aí, eu já liguei uma coisa com outra. Eu não estou no processo de conhecimento, de buscar informação e vim aqui colocar a informação para vocês? Pois foi o que eu fiz. Ontem eu já entrei na internet, fui pesquisar sintomas e relacionar sintomas com a doença de Graves e ver o que eu pude apurar disso tudo. Exatamente apurei que é a doença de Graves que funciona nesse mecanismo. O estresse da cirurgia agita o coração, faz essa aceleração e provoca esse sentimento, essa questão toda. E aí eu fui pesquisar mais, mas tá bom, é a doença de Graves, tudo bem. Tudo que eu senti lá atrás, nos procedimentos mais invasivos que eu fiz, que eu senti isso, era doença de Graves. Ok, mas o que eu faço agora com isso, com essa informação? E aí, o que eu posso melhorar? Alimentação. E aí eu vi lá, é tomar muita água, é se hidratar muito, alimentos leves, frutas, tudo mais leve, para que o organismo não trabalhe em excesso nessa digestão. E repouso, porque você tem que repousar, você tem que colocar que o seu corpo possa entender, calma, você tá bem. O processo agressivo passou o processo agressivo. Agora você tá calmo, você tá em recuperação. Você tem que mostrar para o seu próprio organismo que não tem perigo, não tá sofrendo ameaça mais, não tá sendo ameaçado, não tá sendo agredido, mas passou. E o que você precisa agora? Recuperar. Recuperar como? Uma alimentação leve, muita hidratação, água de coco, fruta e repouso. Repouso, deixa seu organismo voltar à frequência. Gente, eu tô desde ontem, depois que eu fiz essa pesquisa e tal, minha alimentação já é muito boa. Só que eu introduzi mais a questão do chá. Aí eu já tomo chás específicos, né, que eu gosto, que é chá mais voltado para diuréticos, calmantes, camomila. Então eu tomo esses chazinhos, água de coco, muita água. Eu aprendi também a tomar água, coloco umas pedrinhas de sal grosso. Eu uso sal rosa, né? Aí eu coloco umas pedrinhas lá e tomo essa água assim o dia inteiro. Então, assim, hidratação, alimentação e repouso. Porque isso mostra para o seu corpo que ele tá bem, ele tá seguro, o seu organismo tá seguro, você tá em recuperação. E aí eu tô percebendo que de ontem para cá, a aceleração do meu coração já reduziu, a frequência já diminuiu, a calmaria já tá passando. Já tá chegando a calmaria. Claro que eu ainda não tô dormindo bem por causa disso aqui. Mas a noite não foi aquela noite que do coração pesado, porque a gente fica deitado assim, calma, aquele silêncio, o coração tum, tum, tum. Aí não fica silêncio. Fica agitação do coração. Quem tem isso, sente, é como se a gente se tornasse um grande e único coração. E aí, de ontem para cá, essa aceleração já começou a reduzir, já está mais tranquila, já está mais calmaria. Então, o que eu trago desse conhecimento hoje para vocês? Que esses momentos de estresse que o corpo passa, quem tem a doença de Graves sente isso muito intenso. E é Graves que faz isso. A gente tem que diagnosticar o que a gente sente, compreender o corpo da gente e entender. São sinais. Eu sempre recebi os sinais, sempre de que algo estava errado. Eu sabia, tem algo de errado, mas eu não conseguia diagnosticar, eu não conseguia saber, gente, mas que algo de errado é esse? Onde que tá? O que é isso? E agora eu consigo, de forma muito clara, ver isso. Então, eu vou continuar, né, vindo aqui falando com vocês. Amanhã eu vou fazer a primeira drenagem, né? Aí eu já devo tirar essa faixa para ela fazer a drenagem. Eu vou fazer um vídeo,
mostrando. Eu quero que vocês me acompanhem nesse desenvolvimento, eu vou falando, porque eu acho que vai ser importante para você, mulher, que está querendo fazer uma estética e ver o passo a passo de como que é no dia a dia, o desenvolvimento, como que vai ficar. Eu acompanhei muitas que fizeram isso até tomar uma decisão. Então, se você gostou desse conteúdo, ou seja, pela doença, né, de Graves, que é o meu assunto principal que eu coloco aqui, que meu canal é um canal informativo, mas eu tento colocar ele um pouco mais leve, colocar a minha vida, minha experiência, as minhas histórias, que eu acho que é interessante, e fica um canal mais leve, não falar só de doença, né? Falar de coisa boa, falar de estética, né? Se você gostou, se inscreva no meu canal, me acompanha. Vem junto comigo, vem fazer parte dessa história.